Pronto, pessoal, eu vou começar aqui, tudo certo? Pronto, vou começar aqui as questões. Gente, com as questões. Pronto, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão. Questão. Filou, né? Filou, bora lá. Ó. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que vão de vir no sono na morte, quando tivermos escapado ao túmulo vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Então, ser ou não ser? Eis a questão. Aí, bora lá. Este solilóquio, acho que é assim que se lê. Esse solilóquio pode ser considerado um precursor, assim como, por exemplo, é Nietzsche, do existencialismo, né? Ao enfatizar, né, um precursor do existencialismo, porque Hamlet, gente, é por Shakespeare, e Shakespeare vem antes do existencialismo, por isso que é precursor. A mesma coisa que acontece com Nietzsche, ele vem antes também. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre. Então, gente, qual é a característica existencialista que tem aqui dentro? Qual é a característica que tem existencialista em ser ou não ser? Eis a questão. Dependência paterna e impossibilidade de ação, racionalidade argumentativa e loucura iminente, tragicidade da personagem e ordem do mundo, inevitabilidade do destino e incerteza moral, consciência de si e angústia humana. E aí, gente, qual dessas alternativas tem características do existencialismo? E aí? Aí a Luísa foi de Clemente também, Gabi, Ana, É isso, gente. Letra consciência de si, né, trazido tanto por Nietzsche, o para si, o ser para si, ou seja, o ser consciente, e também o ser de eu sempre esqueço o nome dele, cara, incrível, de Heidegger, e o ser de Heidegger, que é justamente o ser consciência, o que a gente é. E angústia humana, né, trazido também por Sartre. Eita, eu falei consciência de si trazida por Friedrich, não. Consciência de si trazida por Sartre e trazido por Heidegger, tá? E a angústia humana trazido por Sartre também. Então, acho inevitabilidade do destino e incerteza moral. Véi, eu fiz essa prova no início do ano. Na verdade, eu fiz essa questão no início do ano, acho que foi do Enem 2016. E eu, na época, eu marquei essa daí. Inevitabilidade do destino e incerteza moral. Porque eu ligava a questão existencial, a gente já pensa, né? Existência. Eu acho que é sobre isso, né? Sobre essa incerteza da vida, sobre o destino, sendo que não, gente. Os existenciais é tipo totalmente contra isso. Eles traz a ideia de que a gente vai morrer e que a gente vai morrer. E por saber que a gente vai morrer, a gente deve viver o que a gente é. É a gente ser o que a gente é, ou seja, ter a consciência de si. E angústia humana, que é do que? Da gente fazer as nossas escolhas, da gente ter essa possibilidade de escolha e de a gente fazer elas. Então é muito doido, velho. Mas não é não. Tragicidade da personagem também, ordem do mundo, nada a ver. Racionalidade argumentativa e loucura eminente também não. Dependência da paternidade e possibilização também não. Então essa aqui, se Deus quiser, estará lá no nosso simulado, né? Mas é isso. Ó, para Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, a liberdade não é uma escolha, pois, olha isso, a liberdade não é uma escolha, pois o ser humano está condenado a ser livre.
Olha aquilo que eu falei. A liberdade não é uma escolha, pois o ser humano está condenado a ser livre. Assinale a alternativa mais adequada para fundamentar a concepção sartreana da liberdade. Letra A. Ser livre é o mesmo que ser condenado, pois o destino da humanidade é avançar rumo ao aperfeiçoamento com vista à construção de um mundo melhor. B. Condenação e liberdade andam juntas, porque ao ser livre, o homem está sujeito ao erro que o leva à condenação. C. A liberdade se impõe ao homem, pois a sua natureza determinada o faz um ser limitado, frente ao poder de Deus e esforços naturais. D. A vida humana se assemelha à vida de uma planta, cujo futuro já está escrito na semente, o que corresponde a compreender que Deus já determinou a essência de cada pessoa desde o seu nascimento. Isso é o que está certo, mas enfim, não para Sartre. O ser humano não está sujeito ao determinismo, ou seja, o ser humano não está sujeito ao determinismo, ou seja, o seu ser não lhe é dado pronto e ele necessita a cada momento fazer escolhas, a partir das quais vai construindo a sua essência, o seu ser. Ou seja, o homem está obrigado a decidir o que fazer de si. E aí, gente? E aí, gente? Letra A, B, C, D ou E. A, B, C, D ou E. Lê direitinho. Lembra que a gente falou. Por que o homem está condenado a ser livre? Eu expliquei essa frase dele. Tenho certeza, gente, que ou vai cair essa frase pra gente explicar ela, ou vai também cair a frase que a existência precede a essência. E aí, gente? A, B, C, D ou E. Clemente foi de B, Lima foi de E. E aí? Chuta, gente. Não sabe, chuta. Sei não, mano. Chuta. Tu chutaria qual? Chuta aí, velho. É melhor chutar errado aqui. E aí? Ó. Bora lá. A resposta correta é a letra E, galera. O ser humano não está sujeito ao determinismo, pessoal. Ou seja, o seu ser não lhe é dado pronto. E ele necessita a cada momento fazer escolhas, gente, a partir das quais vai construindo a sua essência. Lembra que a existência precede a essência. Por quê? Porque é o ser humano que define a sua vida. Porque é o ser humano que define a sua vida a partir do quê? A partir das suas escolhas. Então é o ser humano que constrói a sua essência a partir das escolhas que ele faz. Mas o que eu disse pra você? Que quando eu chego em casa e um amigo meu me chama pra jogar e outro me chama pra eu ir pra praça e eu falo que eu não vou escolher nenhum dos dois. Vou escolher ficar no meu sofá. Eu não vou escolher nada. Entre os dois eu vou escolher nenhum. Isso já é uma escolha. Escolher fazer nada, não escolher entre as escolhas que você tem, já é uma escolha. E por isso que o ser humano está condenado a ser livre. Beleza? Fazer escolhas a partir das quais vais construindo a sua essência, o seu ser. Ou seja, o homem está obrigado a decidir o que fazer de si, galera. E até mesmo quando o homem não escolhe o que decidir, ele já está escolhendo. Ele já está escolhendo. E é por isso que o homem está condenado a ser livre. Beleza? Bora ver porque nas outras alternativas. Ó. Ser livre é o mesmo que ser condenado. Pois o destino da humanidade é avançar rumo ao aperfeiçoamento? Não, a gente não viu isso. Condenação e liberdade andam juntas, porque ao ser livre o homem está sujeito ao erro, que o leva à condenação. Quando ele fala de condenação, gente, não é de condenação de tipo... condenação de, sei lá, tipo... Não é inferno, mas tipo, condenação de tipo... De ruim, sabe? Tipo, condenado quando ele fala é tipo, sempre fazer, tipo, sempre ser. É ser apegado, é ser fixo. O homem, ele é fixo a ser livre, entende? Não é tipo condenação de ir, sabe? Tipo, condenação de... Condenação, eu acho que vocês entendem, né? Tipo, condenação de, tipo, ir ao erro,
e ao abaixo. Não é nesse sentido que ele fala, tá? Não é sobre errar. Não é sobre isso. É sobre escolher. A liberdade se impõe ao homem, pois sua natureza determinada o faz um ser limitado frente ao poder de Deus e às forças naturais. Não, também não. A vida humana se assemelha à vida de uma planta, cujo futuro já está escrito na semente, o que corresponde a compreender que Deus já determinou a essência de cada pessoa desde o seu nascimento. Também não na visão de Sartre, tá? Beleza. Beleza, gente. Beleza. Quem não entendeu, quem foi de outra alternativa, conseguiu pegar a explicação. Conseguiu, Clemente? Boa. Quer que eu repita? Gente, alguém aí, se precisar, eu repito 1000 vezes, mas você tem que sair daqui entendendo isso. Tranquilo? Pronto, bora pra próxima. Ó. De acordo com o referido filósofo, se somos livres, temos sempre de escolher. Olha aí. Ao analisar essa premissa como condição em sociedade capitalista, afirma-se que, se você fracassa, as escolhas foram suas. Se você fracassa, as escolhas foram suas. Lembra do que eu falei? É a reação das suas escolhas, as consequências das suas escolhas. Beleza? A liberdade é justamente isso. É aquilo que eu falei, ó. Aqui, ó. Ó. O homem é condenado a ser livre, a escolha, mais a responsabilidade das consequências dessa escolha. Tá? Então, bora lá. Aí, ao analisar essa premissa como condição em uma sociedade capitalista, afirma-se que, se você fracassa, as escolhas foram suas. Essa afirmação mais popular, decorrente da premissa de Sartre, está concentrada no entendimento de que o Estado é que proporciona a captação para as escolhas, o capitalismo é que pode oferecer o trabalho remunerado, a formação familiar é limitante para a educação do filho bem-sucedido, a formação escolar é determinante para as escolhas de um sujeito, o próprio indivíduo é que escolheu seu percurso de projeto de vida. E aí, gente? A, B, C, D ou E? Boa, gente. Isso aí. Letra E. O próprio indivíduo é que escolhe seu percurso de projeto de vida. Se você fracassa, as escolhas foram suas. Então, a liberdade é sua, as escolhas são suas. O ser humano é condenado a ser livre. Ou seja, o ser humano é condenado a fazer escolhas. Mas também essas escolhas vão gerar uma consequência. Então também ele é condenado a essas consequências, tá? Então, o próprio indivíduo é que escolhe seu percurso de projeto de vida. É o ser humano que constrói a sua essência. Beleza? Então é letra E. Letra E. Isso aqui não, né? Isso aqui todos vão focar em outras coisas mesmo, menos no indivíduo, né? Bora lá. Ó, a partir dessa concepção acerca da liberdade, Jean-Paul Sartre chega a uma determinada conclusão. Assinale a alternativa correta quanto ao que conclui o filósofo. Bem, vocês querem ler essa questão? 3 seguidas. 3 seguidas, verdade. Vocês querem um tempinho para ler essa questão? Acho que não precisa. Eu também acho que não, porque. Já pode colocar a resposta já. Letra C, isso aí. Letra C, né, gente? É a única coerente com o que Jean-Paul Sartre fala, né? O homem não necessita da liberdade. Cara, o homem, ele é condenado à liberdade. Ele é condenado a ser livre. A liberdade não depende da escolha humana, depende sim. O homem, a liberdade, o homem tá ligado à liberdade. Porque a liberdade é o quê? É a possibilidade de escolhas. Se a liberdade é a possibilidade de escolhas, então claro que depende da escolha humana. A liberdade é uma ficção. Tá bem, não é isso que ele fala, né, gente? Então, letra C. Aí, ó, texto do caramba, velho. Mas a resposta, vê só. Ó, essa daqui.
Essa daqui, eu até vou fazer junto com vocês, eu peguei mais algumas aqui. Vou até fazer junto com vocês, porque eu acho que ela não vai cair porque ela fala sobre ética. Mas eu achei interessante porque foi a única também que eu achei sobre que Kierkegaard, Kierkegaard. Esse carinha, né, que a gente viu, que é o pai, né, do existencialismo, Kierkegaard, isso, Kierkegaard. Foi a única que eu gostei de Kierkegaard. E é uma fácil também, né? Ela fala um pouquinho, foca no existencialismo, mas só que ele foca na ética. Porque você lembra, né? Que ele trouxe 3 estágios: o ético, o religioso, certo? E também o primeiro de todos, que é o ético, o religioso e o estético. Aqui, ó. Soren. Vou chamar ele de Soren. Pronto. Soren. Soren. Segundo Soren, a ética é vista como algo inteiramente abstrato ou subjetivo, tá? E é por isso que ele é e por isso que ela é detestada em segredo. Quando se pensa que ela é estranha à personalidade, é difícil alguém entregar-se a ela, porque não se sabe ao certo que disso resultará. Com base nessas citações no conhecimento sobre ética, pode-se afirmar que a moral é uma reflexão sobre a ética. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é extremamente divergente. Os códigos de ética independem da cultural, variando apenas entre grupos sociais. A ética é um conjunto de conhecimentos extraídos de investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional fundamentada científica e teórica. A ética, embora esteja centrada A ética, embora esteja centrada na sociedade e no comportamento humano, tem de forma concreta o seu objetivo de estudo. Bora lá, gente. Ó, a moral é uma reflexão sobre a ética? Não, né, gente? É o contrário. A ética é uma reflexão da moral. Lembre que a moral sempre é ligado à prática, tá? Então, não. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é extremamente divergente, sendo que não, né, gente? Pelo amor de Deus, uma depende da outra. Os códigos da ética independem da cultural, é junto, tá, gente? Lembra que cada cultura vai ter sua própria ética. A ética é um conjunto de conhecimentos extraído de investigação do comportamento humano a tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamental, científica e teórica. Essa é a nossa resposta. E a letra E, a ética, embora esteja centrada na sociedade e no comportamento humano, tem de forma concreta, o seu objeto de estudo. De forma concreta, pessoal. Também não, né? Então, por isso que resposta certa, a letra D. Essa aqui eu só peguei por causa do que é rica de mim, mas não foi nada sobre existencialismo. Essa questão não vai cair, enfim, por isso que eu respondi junto com vocês. Mas a gente vai para essa próxima. E essa próxima eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem. E é isso. Vamos embora. 2 minutinhos, tá? 2 minutos.
Bora, minha gente. E aí, 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 aí. Volta a gente responder, viu? A ou B, B. Bora lá. Ó. A ideia filosófica de Sartre, no texto acima, considera como o mais alto grau de conhecimento. Bora ler o texto. Se a filosofia deve ser, se a filosofia deve ser, ao mesmo tempo, totalização do saber, método, ideia reguladora, arma ofensiva e comunidade de linguagem, se essa visão do mundo é também um instrumento que trabalha as sociedades carcomidas, se essa concepção singular de um homem ou de um grupo de homens tornasse a cultura e, por vezes, a natureza de toda uma classe, fica bem claro que as épocas de criação filosóficas são raras. Lendo mais uma vez. Se a filosofia deve ser, ao mesmo tempo, se a filosofia deve ser, ao mesmo tempo, totalização do saber, método, ideia reguladora, arma ofensiva e comunidade de linguagem. Então, olha a complexidade que ele diz o que a filosofia é. Se essa visão do mundo é também um instrumento que trabalha as sociedades carcomidas, isso sobre a filosofia. Se essa concepção singular de um homem ou de um grupo de homens torna-se a cultura, e por vezes a natureza de toda uma classe fica bem claro que as épocas de criação de filosofias são raras. Então, gente, ele está falando o quê? Ele está falando da complexidade da filosofia, gente. Ele está falando, né, da complexidade, de como é difícil criar uma filosofia, né? E aí, bora para as perguntas. A ideia filosófica de Sartre no texto acima considera como o mais alto grau de conhecimento, letra A reflexão crítica do homem na sua existência. Letra B, o valor do conhecimento no âmbito da essência. Letra A, letra C, a concepção do homem como criação divina, o primado do conhecimento revelado e a raridade do conhecimento absoluto. Acho que a gente pode tirar a letra E, tirar a letra D e tirar a letra C. A gente fica entre B e A. Sendo que, gente, olha o que ele está falando. Ele está falando que, por vezes, a natureza de toda uma classe, como se fosse que tivesse um ponto, fica bem claro que as épocas de criação filosóficas são raras. Gente, por que são raras? Porque são difíceis de se fazer. Então, eles estão dizendo que os cidadãos não conseguem sempre fazer filosofia. Então ele está criticando o homem na sua existência. Ele está falando que o quê? Que nem sempre o homem, na sua existência, no homem em si, ele é capaz de criar uma filosofia. E por isso que as épocas de criação de filosofias são muito raras. Por quê? Porque a filosofia ela é muito complexa, muito complexa. Ele descreve aquela filosofia com uma grande complexidade. E por que elas são raras? Porque nem todo homem, em sua existência, consegue desenvolver essa filosofia. Ele não está falando sobre o valor do conhecimento no âmbito da essência. Ele não fala sobre a essência aqui no texto. Ele não fala sobre as escolhas aqui no texto. Ele fala sobre escolha, sobre liberdade de escolha, sobre existencialismo, sobre a existência precedendo a essência. Não, ele não fala sobre escolhas no texto, ele não fala sobre a essência. Ele fala justamente que a filosofia ela é muito difícil de ser feita. Ela é muito difícil de ser feita. E ainda no final ele coloca, fica bem claro que as épocas de criação de filosofia são raras. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue sempre, em sua existência, criar uma reflexão tão crítica, criar um pensamento tão revolucionário, tão gigantesco, sabe? Então,
A ideia filosófica de Sartre no texto acima considera como mais alto grau de conhecimento a reflexão crítica do homem na sua existência. É isso. Então, só quando o homem, né, a reflexão crítica do homem na sua existência, só quando o homem ele consegue ter uma reflexão muito crítica na sua própria existência, ele consegue criar uma filosofia, que é muito difícil, muito complicado. Deu pra entender porque não é a letra B. Deu pra ver que, tipo, ele não cita sobre a essência, ele não cita sobre as escolhas. Ele não tá falando sobre a essência. O mais alto grau de conhecimento não é sobre a essência, e sim sobre essa reflexão crítica do homem na sua própria existência, que nem sempre isso vai ser encontrado. Por isso que é raro a criação de novas filosofias. Beleza? Beleza, gente? Aí, Gabi, João Pedro, Gabi, tudo certinho? Resume um pouco. Então, a letra B, ela fala sobre o valor do conhecimento, o valor do conhecimento no âmbito da essência. Sendo que a essência a gente viu que é muito apegado às escolhas do ser humano, porque as escolhas do ser humano, ela constrói a essência, ou seja, a essência é construída pelas escolhas. Então a essência, ela é muito interligada às escolhas, até porque a gente viu que em uma angústia, quando a pessoa ela faz uma escolha, ela é como se ela tivesse ganhando a sua essência, como se ela tivesse fazendo uma essência ali, né? E a gente percebe que nesse texto ele não se aproxima desse âmbito essência, entende? Entendi, Cássio, obrigada. Então, tipo, o texto, por que a letra B ela tá errada? Porque o texto ele não trata sobre isso. A gente viu que a essência é relacionada à possibilidade de escolha, sobre a liberdade. A gente viu que a essência é ligada a isso. Mas o texto B ele não fala sobre isso, entende? Aí a letra C, a concepção do homem com a criação divina, ele também não fala sobre isso. O primado do conhecimento revelado também não fala sobre isso. C e D, gente, é falando sobre religião, não fala sobre religião. A raridade do conhecimento absoluto. Essa letra E, muita gente foi nessa letra E, porque ele fala sobre essa raridade do conhecimento. Mas por que não é conhecimento absoluto, gente? Porque Sartre, ele foi um existencialista. E os existencialistas, como todos os outros existencialistas, eles acreditavam em o quê? Em um conhecimento subjetivo. Lembre-se sempre disso. Subjetivo. Subjetivo. E quando ele fala aqui de conhecimento absoluto, ele fala de um conhecimento universal, de um conhecimento direto, de um conhecimento objetivo, que era justamente contra os pensamentos, o pensamento dos existencialistas. Beleza? Deu para entender melhor agora, porque a letra A ele fala sobre isso. Por eliminação a gente chegava na letra A. Mas tentando entender porque a letra A, porque a reflexão crítica do homem na sua existência. Ele está falando que o quê? Que nem sempre, nem sempre o homem ele tem essa reflexão crítica para criar uma filosofia, porque a filosofia é algo difícil, é algo detalhado, é algo complicado. Ele fala que aqui, ó, por vezes a natureza de toda uma classe, a filosofia, olha isso, se essa concepção singular de um homem ou de um grupo pode de um grupo de homens torna-se a cultura e por vezes a natureza de toda uma classe. Então, tipo, é algo muito detalhado, é algo muito difícil, sabe? Ele vai justamente falar sobre essa complexidade, entende? E vai falar sobre essa reflexão crítica. Beleza? Bora pra próxima. Ó, bora fazer essa junto e
para essa daqui. Ó, bora fazer essa junto, aí depois vocês fazem essa daqui sozinhos, para terminar. Ó, mas se verdadeiramente a existência precede a essência, olha isso, mas se verdadeiramente a verdadeira, mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem, então já lembra que a gente constrói essa essência pelas nossas escolhas. O homem é responsável por aquilo que é. O homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência. Olha aí, gente, essa responsabilidade das escolhas. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Olha isso, gente. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Aí, ó, Clemente, a explicação lá daquela questão. É aí, isso aí. Ó, aí bora lá. Conforme o texto, é correto afirmar que, para o existencialismo, letra A, o homem não é responsável por todos os seus atos, pois a sociedade o limita. Letra B, a humanidade é responsável pelo fato de os homens não terem plena liberdade. Letra C, a sociedade limita as pessoas, logo não somos responsáveis por nossas ações. E letra D, a responsabilidade não é restrita ao indivíduo, estende-se a toda a humanidade. E aí, letra A, B, C, D. Letra A, B, C ou D. Isso, gente. Letra D. A responsabilidade não é restrita ao indivíduo, estende-se a toda a humanidade. É literalmente, uma paráfrase do que ele fala aqui no texto, pô. E quando dissemos o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. É a existência, gente. A existência, é o grupo todo. Então, letra D. A letra A. O homem não é responsável por todos os seus atos, pois a sociedade o limita. O existencialismo não fala disso e o homem sim é responsável por todos os seus atos. A humanidade é responsável pelo fato de os homens não terem plena liberdade. Mas o homem está condenado à liberdade. Letra C. A sociedade limita as pessoas, logo não somos responsáveis por nossas ações. Também nada a ver. Nada a ver. Com isso, letra D. E agora, para terminar, vou dar uns 2 minutinhos também para vocês responderem essa daqui. Metam bronca. Quero todo mundo respondendo, hein? É a última questão. Todo mundo respondendo.
D. E aí, Ana, Gabi. Aí, ó, D. Eu não sei se esse D é desse ou da outra questão. Eu acho que é desse, né? Que a outra questão foi... Não, a outra questão foi D também, então... E aí, gente? D. Pronto, vamos embora. Segundo o autor, né? Existencialismo e humanismo. Não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificação ou desculpas. Estamos sós, e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo o quanto fizer. Sartre, o existencialismo é um humanismo. Então, é o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Possibilidade de escolhas. Condenado porque não se criou a si próprio e, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Bora ler. Segundo o autor, letra A. A liberdade do homem compreende os valores religiosos. Não, gente, sempre que tiver religião, já tire. Se for sobre Sartre. Letra B. A liberdade do homem se justifica pela sua desculpa. Também não. Não é isso que ele fala, não. A liberdade do homem se justifica pela sua desculpa. Não. A liberdade humana prende-se a A liberdade humana prende-se à irresponsabilidade, sendo que a responsabilidade, né, gente? Porque a gente tem que ser responsável pelo aquilo que a gente é. Se lembra que as escolhas, as nossas ações vão estar junto das nossas consequências. Então, o homem, ele está condenado a ser livre, mas também ele está condenado a essa consequência dessa liberdade, que é justamente essas escolhas. E a letra D. A liberdade do homem é fruto de sua escolha. Isso aí, gente. O homem está condenado a ser livre. Livre por quê? Por causa da escolha, gente. A liberdade humana prioriza a salvação e o valor do sentimento. Também não, né, gente? E é isso, pessoal. Tá vendo? Não é tão difícil. É difícil? É um pouquinho. Ó, por exemplo, essa daqui pra vocês verem. Essa daqui foi da... Eu acho que essa daqui foi da UPE, que é a reflexão crítica... É a reflexão crítica do homem na sua existência, da sua existência. UPE segunda fase. Essa daqui também, se não me engano, foi da UPE também. Segunda fase também. Teve também do Enem. Enfim, da FUVEST também teve. Então teve várias questãozinhas legais, viu? Pra vocês verem que, tipo, não foi difícil, ó. De todas, as únicas que vocês ficaram meio presinho foi nessa daqui, que realmente o texto foi horrível, né? O texto você tem que ler, reler e olhe lá. Mas é isso, gente. Filosofia é isso. A dica que eu dou pra vocês é: leiam as questões. Se vier um texto, cara, lê o texto, gente. O texto vai te ajudar, tá? O texto vai te ajudar. Beleza? Lê o texto, lê com calma, vê o que o texto tá querendo falar pra tu. E muitas das vezes, assim como nessa questão aqui, ó, a resposta vai estar no próprio texto. Então, tipo, a questão se torna de interpretação textual. Tá ligado? Então é isso, gente. Vejam, releiam, tá? Esse resuminho maroto, esse resuminho legal que eu coloquei pra vocês, tá? Vejam as frases mais famosas de Sartre. Coloquei aqui a explicação pra vocês. A existência procede da essência, né? O ser humano define a sua essência, a sua vida pelas suas escolhas. Essa essência são as escolhas. O homem é condenado a ser livre, né? Porque a liberdade é justamente essa possibilidade de escolha, beleza? Então é isso. Lembrem disso daqui, certo? De Soren Kierkegaard também. Dessa parte aqui que esquecemos da existência, da interioridade, beleza? O ser humano também é uma quimera, lembrem-se disso daqui também. De Edgar sobre o ser, sobre o ente, o seu consciência, o ente, o material, tá? Lembre-se disso do Dasein, né? Se existe para o mundo, se existe para o mundo, a gente existe para o mundo, o ser existe para o mundo, né? E existe como? De diversas possibilidades, certo? Então, existência autêntica é quando a gente compreende esse desenho, compreende que mesmo a gente indo para a morte, mesmo o final seja o nada, seja a morte, a gente compreende que a gente existe para o mundo, que a gente tem várias possibilidades na vida. E quando a gente compreende isso,
né, compreende essa finidade da vida, né, a gente compreende essas possibilidades que a gente tem. E a existência inautêntica é a inautêntica, aqui ficou, faltou um T. Inautêntica. Pronto. Inautêntica é o ser que deixa se levar por influências externas, né? Como a gente diz aqui, ó. Devemos ser aquilo que realmente somos e não que os sujeitos falam da gente. Beleza? É isso, pessoal. Lembre das principais características do existencialismo: a subjetividade do ser, a interioridade do ser e a instintividade do ser também. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Foi muito bom, a gente conseguiu revisar bastante coisa. Desculpem aí pelo horário, a aula rendeu bastante. Descansem, tá? Ainda tem amanhã. Amanhã estaremos todos juntos mais uma vez aí. Belezinha, mas eu acho que amanhã eu não tenho aula. É João, enfim, é uma galerinha legal também que vai dar aula pra vocês amanhã. Não, amanhã eu tenho sim, amanhã eu tenho sociologia. Então amanhã eu vejo vocês de novo. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Tenha uma boa noite de descanso. E sonhe com Sartre. Ou tenha um pesadelo com ele, não sei. Enfim, é isso, galera. Eu vou colocar esse documento lá no grupo. Estudem ele, pelo amor de Jesus Cristo. E é isso. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Falou, falou.